seja bem-vindo a esse novo vídeo aqui do canal. Como eu disse, o canal, uma das ideias do canal é a gente começar a mostrar como a realidade de se trabalhar com inteligência artificial, de se trabalhar com tecnologia. Ah, Obviamente, nenhum vídeo desse canal, né, ou tema que eu compartilho aqui ou em redes sociais, ele representa uma empresa ou fala especificamente de uma empresa, então tudo isso é muito subtraído, né, para que eu traga um conteúdo cada vez mais independente e mais realista para todo mundo. Então, como eu comentei no primeiro vídeo, funciona muito para quem não trabalha com tecnologia, mas quer entrar, para quem trabalha com tecnologia e quer vir para a inteligência artificial, como esses mundos podem se cruzar e como isso pode nos ajudar, né, a crescer, principalmente essa parte de inteligência artificial aqui no Brasil. Né? A gente sabe que Estados Unidos, China e alguns outros países vêm trabalhando fortemente já com inteligência artificial. Isso vem crescendo de uma forma exponencial, assim como toda a tecnologia. E a gente precisa que o Brasil entre nesse ciclo, né? Na verdade, o Brasil ele já está nesse ciclo, a gente só não propaga muito bem e não conhece todos os projetos e todas as empresas, tá? Então, a ideia muito do canal é a gente começar a conversar isso. Então ele é um canal, não tem nada formal, né? Eu gravo às vezes no meu escritório, às vezes eu gravo na sala, eu posso gravar do mobile, às vezes do meu computador. Então as fontes, as origens dos locais de gravação eles variam bastante. Pode ver também, eu estou um pouco resfriado, mas já está acabando. Então, como eu comentei, eu sou líder em Machine Learning e Inteligência Artificial. Trabalhei muitos anos com arquitetura de soluções e de software, de dados, cloud. Recentemente, eu me formei como futurista do pensamento, né? Então, é algo que me traz estratégias, principalmente para pensar no futuro, né, em termos de tecnologia, em termos de emprego. Então, tem algumas áreas do futurismo que eu trabalho e eu vou trazer isso. Tudo isso é metodologia, não existe uma bola de cristal que a gente consulte ali ou jogue carta e diga, isso aqui vai acontecer. Não, não. Na verdade, são estudos e metodologias que pressupõem, né, e trazem, através de probabilidades, uh, possibilidades futuras com relação à área ou assuntos que você tenha interesse. Então, basicamente, para atuar nessa área, eu me concentrei, né, cada vez mais. Eu digo que eu sempre fui muito generalista na minha carreira. Eu tive a maior parte da minha carreira trabalhando com engenharia de software, muito fortemente em Java, a grande, pesada maioria do tempo, mas que isso serviu para me trazer principalmente para essa área de inteligência artificial. Por quê? Porque eu fui me preparando, eu fui conhecendo, eu fui estudando, eu fui participando de projetos. Então, tudo isso de uma forma muito pessoal, discreta, né? Mas por ter esse perfil muito generalista, eu sempre olhei muito para outras coisas. Eu gosto de futebol americano, eu gosto de café, eu gosto de uma série de coisas, conteúdo geek, então nem se fala. Então, quando vier falar comigo, se falar de Futurama, se falar de Simpsons, se falar de Star Trek, se falar de Star Wars, tudo isso são temas que faz parte do meu dia a dia. Eu acredito que muitas pessoas que cheguem nesse canal possam também acabar conhecendo ou sendo também geek, né, nesse sentido. Eu sempre disse que eu não sou um nerd, eu nunca fui um nerd, porque eu não me enquadro no principal argumento para ser um nerd, que é a inteligência. Né? Então, eu acabo sendo um geek, né? Gosto desses temas, desses assuntos, estudo, já criei redes e comunidades, inclusive, mas eu decidi nos últimos tempos me concentrar principalmente em duas coisas: em inteligência artificial, né? E aí, quando eu falo nisso, coloco ali pensamentos do futuro, a área de tecnologia como um todo, e família, né? Que eu acho que é o grande centro de tudo isso. Então, são as duas coisas. Então, redes que eu tinha, eu acabei deixando e focando para cada vez vir mais para uma linha de especialista, né? Que é onde eu me enquadro hoje. Então,
Eu sempre fui fascinado, né, por tecnologia, resolver problemas complexos. Obviamente, esses problemas nem sempre são resolvidos com código, eles podem ser resolvidos com pensamentos e discussões e temáticas sobre isso, né? Mas a minha trajetória até aqui ela não foi linear, né? É isso que eu posso acabar dizendo. Bom, de onde minha formação profissional, né, da onde eu venho, ela é da área de tecnologia. Na verdade, eu comecei com matemática e aí eu tive a oportunidade de ser questionado pelo reitor, né, pelo coordenador do curso, na verdade, que eles estavam montando uma nova formação que era matemática aplicada à informática na época. E o meu perfil se enquadrava muito nisso, se fazia muito teste vocacional. Então eu acabei aceitando, fazendo e migrando para essa área. E dali eu parti para uma formação mesmo específica em desenvolvimento web. Depois eu fiz algumas pós, entre elas gerenciamento de projetos. Todas as pós elas têm relação com momentos da minha vida, né? Então eu fiz uma primeira pós em gerenciamento de projetos, depois eu fiz pós aí em desenvolvimento e projetos mobile, depois cloud, depois eu vim para a área de ciência de dados, depois de inteligência artificial e aí acabei também fazendo uma para me especializar em defesa cibernética, porque entendam, tudo que a gente desenvolve tem que ser algo de certa forma seguro, ou nós temos que manter a segurança, né, desses códigos e dos projetos em sigilo. Então, essa é a minha formação. Eu decidi fazer uma segunda formação em engenharia civil, eu fiz ela mais ou menos um ano, pensando em, quando eu me aposentar, eu vou talvez não trabalhar mais com tecnologia, né? Eu trabalho com engenharia civil, mas não adiantou. Faz parte do que eu sou e do que eu sempre fui. Eu sou uma daquelas pessoas que acabou se encontrando numa profissão e essa é a minha profissão e eu acredito que vai ser até o fim, né? E então eu tranquei ela e comecei um segundo bacharelado em inteligência artificial e ciência de dados, né? Esse é o bacharelado que eu faço. Depois, inclusive, eu posso comentar sobre graduações, sugestões de graduações, isso pode ser uma pauta para um outro vídeo. Inclusive, se alguém quiser, fique à vontade em comentar, né? Que deseja, alguma dica, alguma coisa assim, a gente vai preparando já conteúdo para próximos vídeos. Mas estou fazendo isso, então surgiu uma possibilidade, né? Que já vem sendo me questionado, que eu já venho pensando há alguns anos, que é a questão de lecionar, né? É transmitir o que eu sei. Eu sempre fiz isso, né? Eu sempre fiz isso desde que eu trabalho com desenvolvimento. Eu lembro até hoje que o primeiro treinamento que eu fiz foi de OpenOffice. Eu trabalhava no projeto OpenOffice para USP, se eu não me, para Unicamp. E então eu trabalhava em algumas frentes do projeto OpenOffice, acabei inserindo OpenOffice para algumas empresas quando eu estagiava, acabei né, fazendo essa passagem, treinando os times e as empresas para aceitarem e utilizarem o OpenOffice. Então, isso sempre fez parte da minha vida. Obviamente, precisa ser treinado, precisa ser melhorado, né? Então, pensem sempre assim, tudo que vocês querem fazer, eu acho que tem que fazer, façam um curso, estudem, leiam sobre isso, e aí sim você vai saber se você quer, se você se enquadra ou não, né? Então, conhecimento eu digo que ele nunca é um desperdício. Eu mesmo já fiz várias formações, e a maioria delas trazendo muitas coisas para um hobby, né? E então não considero um desperdício, eu considero na verdade que isso me trouxe conhecimento, né? Me trouxe uma generalização de conversas, de temas que eu posso pautar tranquilamente. Mas, voltando então às formações, tudo isso me fez, dali da pós-pandemia, pensar muito numa área de educação. Então, eu decidi, literalmente esse ano, começar um mestrado em educação. A ideia é lecionar e tudo se molda para isso, inclusive esse projeto do canal, né? Então, essa é a minha formação. Eu poderia fazer uma formação específica, um mestrado em inteligência artificial, em qualquer outra poderia, mas eu tenho um objetivo e um foco
e que mais à frente, quem sabe, a gente conversa aqui, por aqui, né? Ah, sempre se fala muito quando a gente fala em futurismo naquele momento, né? Ou momento, né? Eu me dei conta disso aqui agora. Olha só como eu não tinha olhado para isso, né? Então, em que momento eu descobri, né? Eu tive esse interesse por IA. Eu sempre tive um interesse por inteligência artificial. Eu tenho um livro muito antigo que já fala sobre inteligência artificial. Eu sempre fui fascinado por esses detalhes quando a gente olha uma série, um desenho, um filme que retrata isso. Eu gosto muito de olhar, eu gosto de pensar naqueles pequenos detalhes, né, que realmente envolvem ali o desenvolvimento, o pensamento da inteligência artificial. Então, isso sempre esteve envolto, né? Mas sempre foi algo que, na minha visão pessoal e de realidade, estava muito longe, né? E o que é esse muito longe? Ah, estava muito no meio acadêmico, né? Eu preciso fazer um mestrado, um doutorado para conseguir tocar em um projeto de inteligência artificial. ah, e eu não tenho isso, por exemplo, em uma vaga, em uma oportunidade mais simples dentro de uma empresa. Isso mudou fortemente nos últimos anos. Então, quando a pandemia começou, ah, foi ali que eu tive um momento também para me aprofundar nisso, né? Começar a entrar, estudar, puxar coisas daqui e dali e não parei mais. Então, eu vim para a parte de dados, trabalhei com dados muito fortemente, com uma série de tecnologias. Depois eu vim para a ciência de dados, né? E depois das ciências de dados, ali trabalhei bastante com engenharia de dados também, eu vim para a parte de machine learning, né? E aí machine learning me trouxe para GenAI e assim eu não parei mais, né? Então deep learning também, principalmente. Então eu, eu não parei mais, foi assim, né? Então o meu momento foi realmente, né, aquele momento, ah, é isso que eu quero fazer. E daí eu comecei a estudar, a me envolver em grupos, a procurar oportunidades, a olhar oportunidades, a me ofertar oportunidades, a participar sempre que eu pudesse de alguma prova de conceito. Então, ah, isso foi começando a surgir, ser oportunizado, eu comecei a ter experiência com isso, e isso acabou me abrindo muitas portas, né? Uma delas eu aceitei e estou muito feliz. Então, ah, isso é o que me trouxe, né? Esse foi o meu momento, assim, de saber. Ele não foi aquele momento, é agora. Não, não. Ele foi um momento muito construído, muito trabalhado, muito pensado. Então, é isso que eu trago sempre. Leiam, se possível, adquiram livros, formações. Não precisa ser uma formação extremamente cara. Eu fiz formações da curseria, por exemplo, de grandes empresas, mas porque eu tinha curseria oferecido por um empregador, né? E isso me oportunizou olhar para muita coisa ali diferente. Mas assim, para complementar ou preencher um conhecimento que eu não conseguia absorver dali, muitas vezes eu adquiria um curso da Udemy, um curso muitas vezes bem simples, bem barato, mas que era bom. Então, é muito isso. Se possível, adquiram livros para ler, adquiram cursos para entender. Não precisa olhar o curso e fazer, olhar o curso e fazer. Eu sempre digo, pode olhar, assistir o curso todo, assiste. Depois volta nele, tenta ir executando. Mas você vai ver que isso agiliza bastante. Cada um tem sua forma de aprender, né? Assim como cada um tem sua forma de ensinar, mas o aprendizado, como você absorve, é muito importante. E principalmente seja muito curioso nisso, né? Se envolva em redes, entre em grupos de discussão, leia bastante conteúdo online. Nem todo o conteúdo online é 100%, mas todo o conteúdo acaba ajudando de alguma forma ou de outra. E isso é o que é importante. Sei que o vídeo ele começa a ficar muito longo, principalmente quando ele parece muito monólogo, mas eu acho que é muito do entender, né? De quem eu sou, dos objetivos do canal e eu continuo falando muito nisso, né? Em objetivo, eu acho que ele tem que acrescentar e eu acho que é interessante que vocês ah, conheçam tudo isso, né? Todo esse histórico para que ajude também a entender o seu próprio histórico, certo? Bom, ah,
Eu vim para a área de liderança desde muito cedo, eu tive a oportunidade, né? Eu digo que eu sempre fui aquela carreira em V, então uma vertente eu poderia vir para gestão e outra para a área de especialização. Eu escolhi gestão durante muito tempo, depois eu voltei para a área de especialista e dali eu acabei ficando. Então, eu liderei projetos principalmente de desenvolvimento, né, e times muito bons. Mas a liderança em projetos de inteligência artificial, eu tive algumas oportunidades e elas foram muito boas. E essas oportunidades é que me moldaram, certo? É muita informação sobre isso, ela acaba não sendo interessante compartilhar, mas a minha experiência nessa linha foi isso, né? Então eu vim ao longo do tempo assumindo essas posições de liderança, conduzindo projetos cada vez mais complexos até chegar em projetos de machine learning IA, né? Então conquistei certificações, né? Certificações como da IBM, uh, de Machine Learning, certificação de Data Science. Então lá eu tive a oportunidade de olhar e ter dados de conteúdos internacionais. Uh, Hoje, né, eu lidero equipes de Machine Learning IA, principalmente construindo ali soluções que impactam, né, pessoas. Então, o meu foco ele não é apenas na tecnologia, mas é como a gente, através dela, consegue transformar o mundo. Eu acredito, né, que nunca é tarde para mudar a direção de seguir, né? E seguir algo que realmente te apaixona, né? Que você tem curiosidade, principalmente se você tem curiosidade com inteligência artificial, se aprofunde. É uma área que é grande, ela tem, assim como a maioria das áreas relacionadas à tecnologia, ela tem muitas vertentes e muitas possibilidades. Você pode cair em um projeto que é muito simples, mas pode cair em um projeto que é muito complexo, um projeto que é comercial, um projeto que é de pesquisa, mas esse é um objetivo, né, que eu acho que você tem que ter. Você não precisa saber para onde você vai atuar, ou eu vou atuar especificamente nisso, mas ah, precisa começar, é o que eu sempre digo, comece. Né? Nem sempre precisa começar com uma faculdade relacionada a IA. Comece com uma faculdade relacionada à tecnologia. Comece com uma formação mais comum, com projetos comuns e use isso, né, para crescimento, para conhecimento. Tudo isso te oportuniza. Trabalhar com desenvolvimento não impede nada em trabalhar com IA. Pelo contrário, ele agrega muito, 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 muito. Talvez muitas pessoas não saibam o quanto a engenharia de software, né, a arquitetura de soluções, ela colabora para que um projeto de inteligência artificial seja entregue em produção. Isso é muito legal, é muito importante. Tá pautado para a gente discutir um pouco sobre isso aqui no canal. Então, é, é isso. Tudo isso vai agregar, vai ajudar a como eu trabalho com uma ideia de DevOps, né? Como eu trabalho com uma esteira CI/CD muito parecido, tu vai usar para inteligência artificial, muito parecido às análises de um problema que você encontra em produção e tenha que analisar. Algo do tipo vai ser feito para inteligência artificial. Então, assim, não quer dizer que tudo, mas essa base é fundamental. Essa base é ideal para isso. Então, o meu grande conselho é não menospreze, né, oportunidades que surjam. Pega essas oportunidades, estude, melhore, evolua, use aquilo para estudar, se envolva, seja proativo, né? Eu acho que tem muito hoje do perfil de eu vou fazer o que eu tenho que fazer e vou estudando aqui. Mas você precisa se envolver também, você precisa tá ali, se misturar, dizer, olha só, isso aqui é legal, eu posso acompanhar, eu posso ouvir. Então tudo isso vai colaborar, tudo isso vai colaborar. E eu acho que é muito disso, então, é o quanto tudo isso me trouxe, né, aonde eu estou hoje e principalmente o que eu quero daqui a 5, 10, 15 anos. Eu tenho isso no meu desejo e não que não possa mudar, né? Há 10 anos atrás, eu não imaginei que hoje eu estaria com IA, mas há 5 anos atrás, eu replanejei,
Disse, eu quero daqui a 5, 7 anos estar trabalhando com inteligência artificial focado e quero isso. Então, eu remoldei o meu futuro. Ele pode ser reescrito, né? Eu acho que nada melhor que cada um para reescrever o seu próprio futuro. Então, essa aí é uma base importante, é um objetivo que tem que se ter. E não é algo tipo assim, daqui a 5 anos eu quero fazer isso, isso, isso. Não. Daqui a 5 anos eu quero estar liderando um time. Eu quero estar trabalhando com engenharia de inteligência artificial. Ou isso te ajuda a te direcionar um pouco. E pense assim no direcionamento. Não há nenhum problema em generalista ou especialista. Ambos têm utilidade, né? Tem possibilidades de futuro, mas o importante é que você tenha um norte, né? Isso é que é o importante. Não é só, eu quero, mas por causa de salário. Então, acredite, tudo tem um limite, tudo tem um teto. Obviamente, ah, as pessoas podem ter, né, grandes clientes, podem montar empresas ou podem trabalhar para empresas e ganharem muito dinheiro. Então, tudo isso é experiência, tempo, prática, conhecimento, né? O conhecimento é o que se paga. Eu digo que hoje a gente não vende mais horas, tá? Vender horas, a inteligência artificial vai consumir isso daqui a alguns anos. Mas a gente tem que vender especialização, né? A gente tem que vender conhecimento. Então, resolução de problema, onde eu resolvo este problema para o mundo e para as pessoas que me rodeiam, ou que não necessariamente estão tão próximas ao meu redor, mas né, pertencem a esse mundo. Então, esse é o objetivo. Tá? Então, é um vídeo mais ainda direcionador, né, aqui dentro, mas para que você entenda em termos de carreira, né? E eu continuo pontuando isso, né? Porque eu acho que é importante entender, porque ele pode ser um vídeo maçante e faz parte. Mas quando você sentir que tem, né, esse conhecimento, que esse conhecimento seja teórico, mas seja um teórico muito bom, você pode começar a olhar entrevistas, né? Você pode começar e na entrevista o conhecimento ele pode te ajudar. Eu digo é 50-50, conhecimento e prática hoje em dia. Então, se você tiver um conhecimento muito bom e uma prática já aplicada, muito quase certo que você consegue, né, uma oportunidade em inteligência artificial. Vai depender muito do que a empresa vem buscando e do nível que a empresa quer, né? Daqui a pouco a empresa quer alguém que chegue, sente, resolva e entregue em produção. É um momento que talvez nem todo mundo esteja, mas às vezes se encontra oportunidades. Aí sim você se inscreve. Não adianta nada, eu dei uma lida aqui, estudei, vou me inscrever, vou para uma entrevista e chegar lá e ser surpreendido por perguntas que não vai saber responder. Não que não possa acontecer. Acontece com todo mundo, pode acontecer comigo, inclusive. Mas esteja preparado. Eu acho que essa é a grande questão, né? Esteja preparado. E principalmente saiba que é aquilo que você quer, né? Porque é um trabalho que também não é fácil. Inteligência artificial é um trabalho que muitas vezes tem muitos modelos matemáticos. Nem todo mundo quer estudar matemática, né? No sentido estatístico, no sentido algébrico e tudo mais, mas envolve, então é importante, né? Não precisa ser nem um gênio, não precisa ter tirado 10 em todas as matérias na escola, mas é preciso estar ciente que isso pode chegar e seria interessante ter a mente aberta para poder pesquisar, para poder conhecer, resolver rapidamente e, e encarar, né, esse desafio. É, é basicamente o que se encontra hoje. Hoje, muitas resoluções de problemas elas têm recomendações matemáticas, mas a gente tem bons algoritmos também que resolvem. Né? Então, vai muito da solução. Nem sempre a solução já aconteceu comigo, mais complexa, mais legal do mundo às vezes substitui um simples algoritmo que extrai os dados de uma planilha e te apresenta graficamente algo e isso resolve, né? Então é muito de conhecer, entender e ter essa prática. O vídeo dessa semana é esse,
né? E eu acho que espero que tenham gostado. É um pouco, como eu comentei, desse monólogo, mas eles são vídeos que vão crescendo, né, durante o tempo com o canal. Então espero que vocês gostem, curtam, sigam aí o canal. Tudo tende a melhorar, isso é fato. E principalmente fiquem à vontade de fazer comentários, a gente vai conversando ali, vai trocando uma ideia. Tem a ideia de fazer uma live também, então provavelmente isso vai acontecer. Quando acontecer, eu vou publicar e avisarei a todos. Abraço.